Bom pessoal, tudo bom? Eu vou fazer mais um vídeo aqui rapidinho, né, sobre Elohim e o El dos cananeus, que teve um rapaz que comentou no meu vídeo hoje. E eu também recebi no privado no WhatsApp uma pessoa dizendo que eu passo pano para os judeus só por causa desse negócio de El. Engraçado que eu tenho 500 vídeos aqui no canal, né, sobre o Velho Testamento, porque meu canal é de análise crítica. Então eu falo também do Velho Testamento, ó, inclusive a hipótese documental. Ok, eu sou um dos poucos que já abordou esse tema. Tem que pôr o acento, senão... Ok, a hipótese documental do Velho Testamento. Os bezerros de ouro, mesmo que até os judeus acreditem que é real. Eu fui um dos primeiros que mostrou que não é reais. Aqui, ó, bezerro de ouro são reais. Mostrei que é uma transposição ali no texto. Já mostrei sobre Torre de Babel. Aqui, ó, Torre de Babel, que também não é real. Já mostrei sobre Daniel, os profetas, enfim. Inclusive os vídeos não listados que eu estou fazendo, ó, essa aqui é a playlist que eu estou disponibilizando para quem está colaborando com o canal. Fora esses dois primeiros vídeos e um de Atos, que era um tema à parte que eu estava fazendo, tudo isso aqui é sobre o Velho Testamento. Ó. Seria Daniel, José do Egito, aqui o escrito de Daniel que vem de mitos pagãos, a composição, aqui ó, Emuná Elish, até isso aqui ó, que é um mito babilônico, eu mostrei, Samuel, Davi e Mical, Elias, Eliseu, que é lenda. Aqui a lenda de Jonas, mostrei inclusive que vem de Dagon, lá que é um mito sumeriano. Tudo isso daqui, coisa que ninguém mostra, que vai contra até ao judaísmo. Ó. Os profetas, Isaías. Mostrei quem foi o Caim, que é tão falado lá em Gênesis, que também é uma transposição. Jeremias, as visões de Ezequiel. O Merkavá, lá que é o carro divino de Ezequiel, que ele teve lá das rodas. Mostrei o que significa. Dois profetinhas menores que não tem muita importância, até dei uma canjinha aqui. Aqui, ó, mostrei acréscimos aqui, ó. Será que Zacarias falou mesmo do sumo sacerdote Josué? E agora eu estou em Juízes, aqui, ó, histórias repetidas em Juízes. Será que Sansão foi o Hércules? Tudo isso aqui eu mostro. Mas mesmo assim tem pessoas que falam que eu só falo do Novo Testamento. Tudo por causa desse bendito El aqui. Aí, por isso que eu estou deixando alguns conteúdos pagos esse ano, pessoal, porque é complicado, entendeu? Quer dizer que se eu não concordar com essa teoria de El, aí então eu sou o malvado Ronaldo que só fala do Novo Testamento. Inclusive, a quem interessar possa, eu estava fazendo um esboço aqui, ó, mostrando justamente isso, ó, que o meu canal é de análise crítica, crítica textual e formação da Bíblia, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. O meu canal é o único que mostra essas transposições até do Velho Testamento, que nem lá os 10 Mandamentos, Êxodo 20. Nenhum teólogo mostra isso, nem o judaísmo fala isso. Entendeu? Isso que eu faço é uma exegese, é extrair do texto que o autor quis dizer. Então as pessoas que falam que eu só falo do Velho Testamento, eu tenho uns 200 e poucos vídeos aqui no canal. Eu posso mostrar, do Novo Testamento, eu posso mostrar que eu falo também do Velho Testamento, tá bom? Mas não é o tema desse vídeo, eu vou falar aqui rapidinho do El, tá? Senão vai ficar aqueles vídeos chatos, reclamões, né, de ficar reclamando. Eu vou falar agora do El, para quem quiser ver e quem quiser entender. Quem não quiser, à vontade, pode discordar, pode sair do canal, eu não me importo, tá? E se alguém quiser também debater, eu sempre chamei as pessoas aqui para o debate. Ninguém aceita debater. Quando eu falo, vamos fazer então um debate ao vivo, você traz os seus dados, eu trago os meus, ninguém quer. Fica todo mundo fazendo com doce. Aí é fácil, né? Falar e depois não querer trazer os dados, aí é complicado. Então vamos lá. Primeira coisa, Elohim não é um nome. Ah, Ronaldo, o Deus de Israel é o mesmo Deus dos cananeus. O Deus é El dos cananeus. Esse aqui, ó, da imagem, ó. O El dos cananeus. Tem até a imagem aqui, ó, esculpida numa pedra do Deus El. Mas tem um problema nessa teoria, pessoal. Primeiro que Elohim não é um nome. Quantas vezes eu já disse isso no grupo, já falei aqui no canal, já falei em vídeo, repito e repito 500 vezes. Elohim não é um nome. É difícil entender isso, pessoal? Eu acho que não. Elohim é um título, é um substantivo. Vocês sabem o que é um substantivo? Tem vários tipos de substantivo. Substantivo nominativo, como por exemplo uma casa, um carro. Ah, Ronaldo, eu comprei uma casa nova. Casa é nome, pessoal. Casa é um substantivo. Ah, o Ronaldo perdeu dinheiro no jogo. Dinheiro é nome, pessoal. Dinheiro é um substantivo. Ah, Ronaldo, eu achei, por exemplo, uma carteira. Carteira é um substantivo. Então, Elohim, primeira coisa, Elohim não é um nome. É um substantivo que significa poderosos, forças, poderes. Eu vou mostrar aqui para vocês. É literalmente o plural de Eloá, tá bom? Termo comum usado nas escrituras hebraicas, Elohim, pronunciado Elohim em hebraico, é o plural adjetivo de dois gêneros da palavra Eloá, dessa palavrinha aqui, ó, considerado pelos estudiosos judeus como um plural majestático.
Majestático é um plural dentro do judaísmo, tá? Porque se refere a Deus e toda a sua criação. Plurais majestais. Ou de excelência, são plurais de excelência, tá bom? Expressando grande dignidade, traduzindo-se por elevadíssimo, altíssimo. O que é plural de excelência? Quer dizer que é uma pessoa, você está usando um superlativo, você está elevando a qualidade de algo ou alguém. Então você usa um plural para denotar que é maior, que é mais poderoso, é mais forte. Basicamente isso. Então não é um nome, é um substantivo, ok? O léxico mostra que vem da raiz da palavra el, que é literalmente poder, força, poder, aqui ó. Alguns lexicógrafos postulam essa ser a raiz de forte, poderoso, do qual derivariam os substantivos ul, vigor, il, carneiro ou pilastra, il também pode ser carvalho, azinheira, terbinto, aqui servo, ilar, acho que é isso, e aqui ilut, vigor, força. Então el é basicamente poder e também é aplicado para Deus, mas é um substantivo, que significa forte, poderoso, grande, alguém importante, forte. É basicamente isso. Tanto que eu abri aqui o Bible Hub para vocês verem. Aqui ó, El também era usado aqui ó, é usado como Deus, força, poder, e também era usado como nome masculino em algumas culturas semitas. Aqui ó, também como nome próprio, ó, El e Lu no samaritano, El no fenício, aqui acho que é Ilum, aqui termina com mensufite, mas não tem a vogal, acho que é Ilum, ou El, também do sebeano e assim por diante, ó, no assírio, Ilu, no assírio, de uma língua próxima ali dos semitas, talvez também no arábico, no aramaico e assim por diante, mas basicamente esse é o sentido da palavra El, força, poder, e também era usado como nome próprio, para você destacar as qualidades de alguém. Ah, aquele Deus é poderoso, então ele é um Deus forte, eu vou chamar ele de El, basicamente isso. Então o significado da palavra Elohim é aquilo ou aquele que comanda com poder. É um substantivo, mais uma vez, não é um nome, é um substantivo, e se refere a qualquer pessoa, pode ser um deus ou seu vizinho, pode ser um mendigo da esquina, qualquer pessoa, deixa eu até destacar aqui para as pessoas entenderem, qualquer pessoa, então não é só para Deus que é aplicado Elohim, porque é um substantivo, ou coisa que tenha poder ou exerça poder sobre os outros. Qualquer pessoa ou coisa, é um Elohim. Ah, Renato, mas o Deus de Israel era Elohim? Não, como é que o Deus de Israel ia se chamar Elohim, pessoal? Se a própria Bíblia hebraica aplica Elohim para deuses pagãos, para personagens negativos, para pessoas que foram amaldiçoadas por Deus. Não, porque é só um substantivo, não é um nome próprio no hebraico. Elohim é alguém ou algo que é poderoso, basicamente isso. Mas não no sentido adjetival, mas no imanente. Por exemplo, quando alguém é bem mais forte que os humanos, ou até mesmo alguma coisa exerce um forte controle, um domínio sobre os outros, como um rei, um líder, um tirano, por exemplo, como por exemplo Gengis Khan, sei lá, estes são chamados de Elohim na Bíblia hebraica. Aqui ó, Êxodo 7:1, disse o Senhor a Moisés, eis que eu tenho te posto por Elohim, que as Bíblias traduzem aqui como Deus, mas é o mesmo termo, sobre o faraó, ou seja, alguém mais poderoso que o faraó. Esse é o sentido da palavra Elohim, força, poder. Aqui ó, em hebraico, Vaiomer Adonai, né? E disse Deus, El Moshe, para Moisés. Vaiomer Adonai El Moshe. Perdoe meu hebraico, tá pessoal, que eu estou estudando inglês. Eu estou um pouco enferrujado, mas é literalmente isso. Vaiomer, e disse. Esse vav aqui é uma conjunção. Vaiomer Adonai El Moshe. Ra, aqui eu teria que aumentar quando não estou conseguindo ler. Ra, aqui eu também não estou conseguindo ler os sinaizinhos, mas aqui Elohim, em amarelo. Pronto. Tá, depois eu aumento aqui a fonte, se vocês quiserem eu leio tudo, mas é basicamente isso. E disse Deus a Moisés, eu tenho te colocado como um Elohim perante o faraó, porque Moisés seria mais poderoso que o faraó. Ah, Ronaldo, mas lá em Gênesis diz que Deus criou tudo, né? Tem Elohim, lá, Bereshit Bala Elohim, primeiro versículo da Bíblia. Ali são forças, poderes. Na cultura semita ali do Oriente Médio, tanto os hebreus quanto os outros povos vizinhos, eles acreditavam que um conjunto de forças criou tudo, a vida. Eu até falei naquele vídeo lá sobre ciência, né, que é parecido com o que a ciência diz hoje em dia. O conjunto de forças criou tudo. Que conjunto de forças é esse? Força eletromagnética, força da gravidade, força do calor do Sol, força termodinâmica, enfim, todas as forças. Então um conjunto de forças, no princípio, criou tudo. É o mesmo que diz a ciência, que nem eu mostrei naquela live lá sobre o átomo. Basicamente isso.
Então o termo Elohim é um substantivo, quer dizer força, poder, forte. É aplicado tanto para o Deus de Israel, quanto para humanos, que nem aqui Moisés, reis pagãos, deuses pagãos, tiranos, enfim. Se alguém é mais forte, mais poderoso que o outro, ele é um Elohim. Simples. Então não é o nome de Deus. Porque se fosse o nome de Deus, os judeus teriam um problema para explicar por que o Deus deles tem o mesmo nome dos deuses pagãos até hoje na Bíblia hebraica. Não teria sentido, só se fosse um povo idiota, com todo respeito, que ia nominar o seu Deus com o mesmo nome de uma divindade que Deus está combatendo. Não teria sentido algum. Então as origens da palavra Elohim são geralmente ligadas ao termo hebraico El, cuja etimologia e significado são disputados, porque eles dizem que esse significado é polissêmico. Por que é polissêmico? Porque ele depende da concordância com que ele está acompanhado. Quando ele é aplicado ao Deus monoteísta das religiões abraâmicas, a sua concordância verbal é singular, que nem lá em Gênesis, é Bereshit bara Elohim. Quer ver? Deixa eu ver se eu carrego aqui. Não, eu tenho aberto aqui, ó. É que eu ia mostrar ali outras coisas, mas em Gênesis 14. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Gênesis 1. Aqui, ó. Bereshit bara Elohim. O bara está no singular. Então, como o verbo está no singular, criou. Então, aqui o Elohim, a gente entende que o Elohim é um singular, porque o verbo está no singular. Então, em um princípio, criou, originou, formou a partir do nada, a partir disso mesmo, as forças, os poderes geraram os céus e a terra. É basicamente isso. Agora, quando é aplicada a deuses pagãos, como por exemplo em Gênesis 35:2, Êxodo 18:11, João 1:6, etc., ou a magistrado, pessoas poderosas, juízes, reis de Israel, etc., Elohim é plural em si, e a concordância também é plural, porque aí o verbo que acompanha não é singular, como aqui no Bará, aí é no plural. Ou seja, não terás outros deuses diante de mim. Aí você vê que a concordância é no plural. Então, pela concordância, você vê se Elohim é singular ou plural, o substantivo. Ele é aplicado tanto ao Deus de Israel, quanto a deuses pagãos, ou pessoas que exercem algum tipo de autoridade ou poder, como juízes. A palavra El era utilizada para designar ordinalmente as diversas divindades cananitas. Ah, tá vendo, Ronaldo? Eram as mesmas divindades. Eu vou explicar por quê. Porque como a cultura é a mesma, semita, era natural que eles dessem, os cananitas dissessem que o seu Deus também era um Deus poderoso, poder, força. Então era comum. Só que nos cananitas, esse El acabava originando um nome próprio. Mas o sentido desse nome significava poderoso. Porque na cultura semita, deixa eu até escrever aqui para vocês entenderem, nomes têm significados. Então, mesmo que fosse um nome de uma divindade, como Deus El aqui, ó, é porque nomes na cultura semita têm significado. Ah, qual é o nome do seu filho? Meu filho é lindo. É um nome e também é um adjetivo. Qual é o nome do seu filho? Meu filho é maravilhoso. Porque é um nome e um adjetivo. E a mesma coisa era o El. Qual é o nome do seu Deus? Meu Deus é o El. Porque El é poderoso e também era um nome. Ah, qual é o nome do seu Deus? É poderoso. Simples. Então você pode comparar aqui, ó, com o assírio Ilu, que é parecido com El, do Elohim. E deu origem a um outro termo aqui, ó, Eloá, que é dos hebreus, com o significado de elevado, ou seja, no sentido de exaltar a divindade. Ocorre somente um período tardio na poesia e na prosa judaica. Lá em Jó aparece 41 vezes. A palavra El no singular é um termo padrão para Deus em aramaico, paleo-hebraico e outras línguas semitas relacionadas, incluindo o ugarítico. Então o El no singular ele também significa literalmente Deus. Por quê? Porque vem da mesma raiz, é poderoso, é um Deus, porque era o nome de uma divindade. O panteão dos deuses cananeus era conhecido como Ilim. Ilim. Esse era como ele era conhecido. O equivalente no ugarítico do Elohim. Então, nos hebreus tinham Elohim, que eram os poderosos, as forças, poderes. E nos ugaríticos, lá nos cananeus, eles tinham os Ilim, que eram as forças, os poderes e os deuses deles. Por que eram deuses e forças ao mesmo tempo? Porque, na cultura semita, nomes têm significado. Então, os deuses deles eram sim chamados de Ilim, porque eram deuses, mas também significavam poderosos, porque eram deuses poderosos. Era uma forma de exaltar as divindades. Por exemplo, no ciclo ugarítico de Baal, nós lemos sobre 70 filhos de Asherá. Asherá era uma divindade lá também, que também depois contaminou Israel, está na Bíblia, etc. E cada filho de Deus foi considerado a divindade originária de um povo em particular. Ou seja, um Ilim, um poderoso. Ah, Asherá gerou mais um Ilim, Baal. Ou seja, o mesmo termo.
A concordância analítica do Young da Bíblia, de Erdmas, de 78, diz o seguinte, explica sobre a palavra Deus. É usado referente a qualquer um. Eu até destaquei aqui para vocês verem, porque é um substantivo. Então não é o nome do Deus dos hebreus, é usado para qualquer um. É um substantivo. Professadamente poderoso. Qualquer um que é poderoso é chamado de Elohim na Bíblia, seja Deus ou não. Se tiver um cachorrinho na vira-lata na rua de Israel e esse cachorrinho era poderoso, ele era um Elohim. Pronto, para qualquer um. Não é o nome de Deus. Ah, nada, mas é o mesmo dos cananeus. Então Moisés também era o mesmo do Deus dos cananeus? Porque Moisés é chamado de Elohim. Os juízes de Israel eram os mesmos lá dos deuses cananeus? Porque os juízes também eram chamados de Elohim. E aí? Só porque é o mesmo termo, tem a mesma origem comum, eu posso dizer então que tudo é a mesma coisa? Então eu vou dizer que Moisés era o Deus cananeu. Esse aqui era Moisés, ó pessoal. Ó. Porque Moisés também era chamado de Elohim. Vocês viram como é complicado isso? Os juízes também eram chamados de Elohim. Então vai ver essa imagem aqui é de um juiz de Israel. Pronto. Inclusive aqui diz que na cultura ugarítica, síria, ela era considerada como o pai dos deuses, né? E pai do homem, no sentido da humanidade, que El era o poderoso, o deus cananita. Ele vestia um chapéu com 2 chifres, porque essa palavra El, ela também tem uma raiz da palavra boi, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, boi, touro, porque o touro naquela cultura antiga era um símbolo de força, vigor, etc. E aqui continuando, é aplicado para qualquer um que é poderoso, sendo verdadeiro ou não, um deus falso, qualquer um, e é aplicado não somente ao verdadeiro Deus, mas também aos falsos deuses, como por exemplo os deuses pagãos, os deuses lá que a Bíblia menciona. É aplicado a magistrados, a juízes, anjos aqui é uma controvérsia, tá? Que não é aplicado a anjos. Profetas também tem uma controvérsia, mas enfim. Mas é isso que esse dicionário aqui diz, esse dicionário bíblico. Já a Bíblia Trinitariana de Estudo, nova versão internacional, Study Bible, de Zondervan, de 85, diz: na linguagem do Antigo Testamento, governantes e juízes, como os agentes do rei celestial, podem receber o título honorífico de Deus, Elohim, que nem Moisés, ou ser chamado de filho de Deus, que também era uma expressão comum, quer dizer que alguém que é querido por Deus. Aí eles põem aqui na notinha do Salmo 82:1, que fala, o mesmo estudo da Bíblia diz: neste salmo que elogia o rei, que era o rei de Israel, não é impensável que o rei de Israel fosse um Deus, tá? Davi não estava chamando o rei de Israel de Deus, ele estava chamando o rei de Israel de Elohim, porque ele era um poderoso, era um título de honra, para exaltar ele. E a Bíblia hebraica, só para finalizar aqui, pessoal, deixa eu voltar lá para o Gênesis 14. Quando Abraão encontra Melquisedeque, o Deus de Melquisedeque também era um poderoso, era um El Elyon. Peraí que sem querer eu tirei aqui. Ó, El Elyon. Aqui, ó, Abraão encontra Melquisedeque e este era aqui, ó, Leel, né, o El Elyon, que ele era um sacerdote, ó, um Kohen, né, Kohen Gadol, somos sacerdote, então Kohen é sacerdote, ó. Kohen Leel Elyon, ele era um sacerdote do Deus Altíssimo, El, mesmo termo, porque o Deus que o Melquisedeque servia também era um poderoso e altíssimo, El Elyon, mesma coisa. Agora, vocês acham que os hebreus iam nominar o seu Deus com o mesmo nome de um Deus pagão? Não, porque não é um nome, era um substantivo na cultura hebraica. É a mesma palavra, mas é um substantivo no hebraico. Independente de lá no cananeu, no ugarítico, ser também um nome próprio. Que nem aqui até o Strong mostra, que também é usado como nome próprio. Ó, nome próprio, tá? E aí quando chega no Deus de Abraão, que também era um Deus altíssimo, que os hebreus fazem o mesmo uso, você vê que eles usam o mesmo termo, ó, El Elyon. Deixa eu só localizar aqui. Aqui, ó, Elyon. Ó, El Elyon, mesmo termo. Só que aqui em Abraão eles colocam o tetragrama. Tá vendo? Justamente para diferenciar o El Elyon do Abraão do El Elyon do Melquisedeque. Ah, Ronaldo, mas é a mesma palavra. Sim. Se eu falar assim, o meu dentista é bonito. Pronto. Aí você fala assim, por exemplo, você está em Recife. Ronaldo, o meu professor de matemática é bonito. É um exemplo hipotético, tá, pessoal? Eu vou usar um título para ser melhor, um substantivo. Eu fui no dentista, eu falei com ele: doutor, eu tô com uma dor de dente. Aí um cara que está lá em Recife fala: Ronaldo, eu conversei com o meu advogado. Eu falei: doutor, eu tenho que processar alguém. Os dois estão usando o mesmo substantivo, doutor. Ó, o meu dentista é doutor e o advogado lá do cara que está em Pernambuco é doutor. Eu posso dizer que os dois são o mesmo porque eles estão usando o mesmo título substantivo? Não. Porque doutor pode ser aplicado a qualquer um que tenha doutorado, ó, qualquer um. É que nem Elion, ó, qualquer um. Pode ser aplicado a qualquer um. Eu posso chamar de doutor
Tanto o mendigo da esquina quanto o presidente da República, o Bolsonaro. Ó, doutor Bolsonaro, obrigado pelo seu governo. Doutor, quer dizer que são as mesmas pessoas? Não. A mesma coisa Elohim. Não é porque os hebreus usavam substantivo para se exaltar o seu Deus, que era Elohim, e os cananeus também usavam um substantivo, mas também como nome próprio para exaltar o seu Deus, aqui ó, El, que quer dizer que era a mesma divindade. Ah, Ronaldo, mas o El dos cananeus habitava no monte, não sei o que, nas montanhas. Eu falei disso naquele vídeo que eu falei sobre arquétipos, onde eu falei sobre a origem das religiões, onde eu expliquei um pouco sobre credo, dogmas, ritos, etc. Israel é uma região montanhosa, ali no Oriente Médio. Toda aquela região ali da Mesopotâmia até chegar em Israel é só montanha. Então por isso que todos os deuses ali do Oriente Médio habitavam na montanha. Isso é uma coisa comum da época. O Deus apareceu para ele na sarça ardente, lá no Sinai, na montanha, né, que também é uma transposição, eu já mostrei isso também. Por quê? Porque na montanha era comum. Então não tem nada demais. Eles queriam que aparecesse o quê? Que Deus removesse as montanhas e fizesse uma planície para aparecer? Não. Isso era muito comum. Então, só para finalizar, pessoal, que eu já não vou mais discutir esse assunto, inclusive já estou cansado já desse tema, é poderoso, é forte, é qualquer um que é mais poderoso que alguém, ó, qualquer pessoa, é um substantivo, não é o nome de Deus, não é o nome da divindade, e mesmo lá no cananita era nome e substantivo, porque na cultura semita os nomes têm significado, então era nome, mas também era substantivo, e os hebreus fazem uso desse substantivo. Então El, para finalizar, é basicamente isso, El, Elohim, tá bom? E que nem eu falei aqui no começo do vídeo, quem acha que por causa dessa divergência eu passo o pano para judeus, pode abrir aí a webcam, me chama e me manda o link, eu abro aqui na hora, mas a gente faz um debate, ó, porque eu desmistifico tudo isso aqui do Velho Testamento, ó. Não só nesses vídeos pagos, como também nos vídeos públicos. Tem um monte aqui que eu mostro, um montão de coisa aqui sobre o Taná, o Velho Testamento, transposições. Aqui ó, Êxodo, por exemplo, tem que pôr o acento, senão não vai. É Êxodo. Eu acho que é no E que tem um acento em português, ó, Êxodo. Aqui ó. Tudo isso aqui, deixa pra lá. Tudo isso aqui eu mostro aqui há anos. Agora, quem acha que eu passo pano para judeu por causa dessa divergência, pode trazer os dados aí. Eu paro o que eu estou fazendo, apesar de eu estar bem ocupado esses dias, não tem problema. Você abre, traz os dados, tá? A gente analisa junto. Não tem nenhum problema. Traz aí os dados. Pode trazer o DVD que comprou aí de alguém, não me importa. Traz os dados que esse alguém trouxe e a gente analisa junto. Tá bom? Não tem nenhum problema. Tá? Paz a todos.